Oi, pessoal, parte 2 sobre o machismo. Então, conforme eu havia mencionado no vídeo anterior, na parte um, assim, existem inúmeras mulheres, principalmente, né, que vivenciam essa questão do machismo. Machismo é algo que a longo prazo ela é uma questão que oprime. E muitas vezes a pessoa não se dá conta imediatamente que ela está sendo oprimida pelo machismo, tá? O machismo, ele é algo que é intrínseco, sim, à pessoa que o exerce. Se você perguntar para ela, para essas pessoas que são machistas, muitas vezes elas vão dizer: não, eu não sou machista. Gente, a maioria das pessoas não assume. Muitas vezes porque ela tem vergonha e muitas vezes porque ela realmente não percebe. São raras as pessoas que assumem efetivamente: não, eu sou uma pessoa machista. Principalmente se for um homem. Porque quando é uma mulher machista, ela diz assim: ah, realmente eu tenho um lado que eu tenho meu lado machista, sim. Mas o homem, não. Porque ele tem medo do que possa acontecer se ele assumir efetivamente que ele é machista. Ele tem medo, ele não sabe o que pode acontecer. Existem tantas situações por aí, não é verdade? Mas o fato é que atitudes machistas demonstram opressão. Pode não ser na primeira atitude, pode não ser na segunda atitude, mas a médio e a longo prazo elas demonstram atitudes de opressão. E quem convive com gente assim não aguenta por muito tempo. Vou dizer mais: quem aguenta por um tempo maior, de duas uma. Ou é porque ama incondicionalmente, que eu acho que particularmente assim, o amor incondicional para mim tem que ser um amor de mãe e filho, entendeu? De filho com mãe. Agora, de homem e mulher, de relacionamento casal, não importa o sexo, pra mim isso não existe. Porque pra mim é o seguinte: eu posso amar demais o meu companheiro, o meu marido, mas se ele continuar, se eu começar a perceber atitudes machistas, atitudes opressoras, começar a conversar com ele nunca assume porque ele não percebe. Entendeu? E eu fui empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Chega num ponto, gente, que como ele não assume porque não quer assumir ou porque não percebe que tem esse tipo de atitude, a tendência é piorar. Isso é óbvio, ainda mais se for uma pessoa com mais idade, digamos assim, né? Que não for um jovem, enfim. Então a tendência é piorar. Ainda mais se a relação for uma relação diária, não uma relação de namoro que você encontra uma vez por semana, só no final de semana, só para as coisas maneiras. Mas aquela pessoa que convive diariamente debaixo do mesmo teto, é mais fácil, é mais rápido você chegar no teu limite, entendeu? De suportar aquele tipo de atitude. Eu não tô falando limite que dure uma semana, um mês. Eu tô falando de algo que dure meses, quiçá anos. Vocês estão me entendendo? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte. Ou a pessoa vai fazer realmente uma terapia, entendeu? O problema que eu volto a dizer, ela, via de regra, ela não percebe ter esse tipo de atitude. Eu penso assim, Dani, se as pessoas que mais me amam começam a me sinalizar certos tipos de identificar em mim certos tipos de atitude, não importa quais sejam, ou quais sejam,
começa a ligar um alerta. Peraí, eu acho que tem um fundo de verdade. Porque assim, se minha mãe, meu pai, meu marido, minha filha, minha melhor amiga, meu melhor amigo, meu irmão... Peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu vou tentar fazer ali uma interseção em tudo que eles estão falando, entendeu? Nem que eu tenha que levar isso para um terapeuta, porque tem alguma coisa errada. Será que são todos eles que estão errados ou será que sou eu que estou errado? Agora, via de regra, falando de machismo, quando é com a figura masculina em relação a figuras ou a figura feminina, é muito difícil. Cai a ficha, ela se dá conta, ela assumir, porque muitas vezes ela talvez até perceba que tem assim, que tem atitudes machistas, atitudes feias, atitudes deploráveis, mas ela muitas vezes tem vergonha, muitas vezes ela tem dificuldade de assumir aquilo porque tem, realmente, porque ela repudia aquilo. Então ela pensa assim, não, peraí, eu não, eu não tenho esse tipo de atitude, porque ela tem vergonha, ela tem vergonha. Como ela vai assumir que tem aquele tipo de atitude se ela acha aquilo deplorável? Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, assim, é complicado. E não adianta, às vezes sim, às vezes não. Nos casos que eu tenho visto, presenciado, enfim, na maioria das vezes não adianta muito. O lado feminino, o lado que está sendo oprimido, eles chegam a conversar. Porque o lado que oprime, o lado que está sendo machista, ele não assume. E aí já não interessa mais se é porque ele não percebe ou se é porque ele finge que não está vendo. Se ele bota uma venda e finge que não está vendo, não interessa. Interessa aí o lado da, digamos assim, da vítima, né? Que está sendo oprimida, está se frustrando, tá todo dia ali, sabe? Às vezes muitas situações chegam a causar até depressão nela, na pessoa, né? Enfim, porque ela vê que ela sinaliza de uma forma ou de outra, chega num ponto, gente, que ela acaba tendo medo. Medo. Vocês sabem o que é a pessoa querer falar com o outro que tá de igual para igual, porque é homem e mulher, tá? Não existe diferença hierárquica. E isso não importa se um lado é o provedor, se não é, se o lado é o conselheiro, se não é, não importa, tá? O que importa é a questão no relacionamento. Chega num ponto que a pessoa começa a ficar com medo, porque toda vez que ela sinaliza ou tenta sinalizar uma atitude machista da outra parte, vem 10.000 atitudes mais machistas, mais opressoras. Então ela pensa assim, gente, eu não tenho solução. Eu não tenho o que fazer. Eu já tentei de todas as formas. Não que eu acho que a pessoa vai partir para agressão física, mas assim, de duas uma. Ou eu vou daqui para frente, vou passar a viver baixando cabeça para essa pessoa, o que não é o meu perfil. Pode ser de muitas pessoas, mas de muitas pode não ser. Ela vai partir para outra, gente. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Claro que eu tô falando de pessoas, de homens que são machistas com suas mulheres, com suas companheiras, mães, irmãs, etc, etc, etc. Principalmente de casal, né? Falando de casal. E que assim, e que ele não reconhece, não aceita, seja lá por qual motivo for. O que acontece? Gente, eu posso dizer para vocês, antes de terminar esse vídeo, na maior parte das vezes, o que vai acontecer é o seguinte: a relação não vai durar de eterno. Vai chegar uma hora que, se a mulher ela tiver um mínimo de estabilidade, seja que ela tenha, vamos supor que ela viva com essa pessoa seja provedora.
ela vai voltar, vai para casa de voltar para a família dela, vai para casa dos amigos. Se ela trabalha, se ela não trabalha, ela vai voltar e vai arrumar um emprego, porque, enfim, ou se ela, né, caso ela seja somente não, mas porque isso tem muito valor, né? Só fazendo um adendo, homens machistas, quando eles convivem com mulheres que a princípio são donas de casa, eles não dão o menor valor a essas mulheres. Agora, vai pagar faxineira, cozinheira, arrumadeira, passadeira muitas vezes, entendeu? Uma vez por semana que seja, dependendo da cozinheira, 2, 3 vezes por semana, vai pagar isso tudo e vai botar o pé da letra na balança, ou melhor, na ponta do lápis, e vai ver o que você gasta mais. Se você gasta mais pagando essas profissionais ou se é a sua companheira. Porque isso também é um fato que faz você não valorizar a mulher que você tem só porque ela, teoricamente ou momentaneamente, ela é dona de casa. Entendeu? Então, toma vergonha na cara, você que porventura conhecer alguém, estiver me ouvindo, ou que conheça alguém que seja um macho alfa, um machista, entendeu? Converse com ele sobre isso, entendeu? Porque isso é muito feio. Isso é muito feio, ele não valorizar uma mulher só porque ela é dona de casa. Gente, o tempo esgotou aqui, entendeu? Talvez eu grave a parte 3 ou não, mas enfim. Novos vídeos virão com o tema machista.